Olá, este é o programa Por Dentro da Política. Eu vou conversar com o deputado Orlando Bolsoni, do PSB. Um prazer conversar com o senhor no estúdio da TV Assembleia SP. É uma honra para mim, a oportunidade de sempre tratarmos de assuntos de interesse de toda a população do estado de São Paulo, e um programa que você tão bem conduz aí. Muito obrigado, deputado, mas eu gostaria de falar de um assunto muito caro a essa casa, que é a questão do orçamento. Dizem até que o orçamento é a lei mais importante que se aprova aqui, mas o orçamento é uma tríade, né? É o orçamento, a lei de diretrizes orçamentárias aprovada no primeiro semestre, a lei orçamentária anual, que chega em 30 de setembro, o projeto que vem do Executivo dia 30 de setembro, conforme manda a Constituição, e o PPA, que vai até 2019, 2016, 2019. São três leis que se cruzam. Explica pra gente como é. Primeiro, o PPA eu tive a honra de ser o seu relator. Né? O PPA é o plano plurianual, ele aqui acaba sendo a base de toda a legislação orçamentária, visto que ele faz um plano de longo prazo. E tem a característica principal de ser uma peça de Estado, assim como deve ser a lei de diretrizes orçamentárias, assim como a lei do orçamento anual. Mas ela fica característica como é uma peça, uma lei de Estado, pelo fato de que ela se inicia no segundo ano, ela é feita no primeiro ano de um governo, e ela, para vigir a partir do segundo ano, então vige o segundo, o terceiro, o quarto ano daquele governo e o primeiro ano do governo seguinte, para não ter, um princípio, que é o princípio da continuidade, para não ter, para não ser quebrada essa continuidade, para não ocorrer descontinuidade, para ter sequência. Então, o objetivo de que os governos, eles passam, mas o Estado como um todo é que fica. Aí eu tive a honra de ser o seu relator. Que trabalhou com recursos para os 4 anos que nós estamos vivendo, que serão concluídos em 2019, de mais de 960 bilhões de reais, quase 1 trilhão de reais. Então, os 4 anos. 960, se a gente dividir por 4 anos, são 240 bilhões por ano, deputado. Mas a gente sabe que a economia retrocedeu em termos de arrecadação. Como é que foi feito sobre a ótica de então, que foi 2015, vigendo a partir de 2016. Então, naquela época, os indicadores em 2015 mostravam uma economia, inclusive em crescimento. Aí, a partir de 2016 e agora 2017, nós sentimos uma queda. Uma queda nas receitas. Provavelmente, mantido essa economia se mantendo nesse patamar, ele vai acabar não se realizando. Eu calculo uma queda aí de perto de quase 10%, então se realizando em 890 bilhões de reais. Aí dessa peça principal, então, do PPA, aí se faz a lei de diretrizes orçamentárias que vai orientar como se faz a LOA, a lei orçamentária anual. Então, todo ano se faz uma LDO, todo ano, que é a lei de diretrizes orçamentárias, todo ano se faz uma lei orçamentária anual. A lei de diretrizes orçamentárias, ela tem que ser aprovada no primeiro semestre. No caso contrário, não se entra em recesso. Aí ela, no caso desse ano, ela está passando, invadindo o mês de julho, invadiu o mês de julho, né? Que ocorreu, então, ela não foi aprovada até 30 de junho, foi até
Aí somente após a sua aprovação é que ocorreu o recesso. Aí até 30 ela vai estabelecer essas diretrizes, ela estabeleceu essas diretrizes, aliás, aí até 30 depois de setembro, o governo, o executivo vai enviar a LOA, a proposta de LOA, Lei Orçamentária Anual. 30 de setembro. 30 de setembro. Nesse momento, as secretarias de Estado, as autarquias, as universidades estão fazendo a sua LOA. Daí, então, o Executivo, através da Secretaria de Planejamento, que tem sob seu comando o economista Marcos Monteiro, tem feito audiências públicas regionais. Essas audiências, então, o Executivo faz as suas audiências. Aí, quando recebermos, já no segundo semestre, como já aprovou a LOA, a Assembleia também começa, já no mês de agosto, um circuito de audiências públicas. Ela começa um circuito de audiências públicas. Se interpõe se interpõe o orçamento do Estado com as com as sugestões que nós captamos, nós deputados captamos, em todas as regiões administrativas, e procuramos aperfeiçoar a lei orçamentária anual diante dessa ótica. Sim. Deputado, como calibrar a lei de diretrizes orçamentárias para que ela projete um orçamento que seja factível e que seja de acordo com as necessidades de cada região, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, as cidades de maneira geral? O orçamento, então, as 3 leis orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, são as peças, no meu modo de ver, as mais importantes, só superadas pela Constituição estadual. Por quê? Porque elas trabalham e é onde se exercita a síntese das ciências econômicas, a síntese da economia. Sim. Que a economia, o que é? Ela trabalha com necessidades ilimitadas, mas para recursos isso tem limitados. Recursos limitados. Essas necessidades, elas têm que ser priorizadas. Daí, então, a ótica no sentido mais político da palavra política. Então, é uma decisão política, de escolha de políticas públicas, o que vai ser priorizado, pois sabe-se que os recursos, eles não atenderão a total da demanda, a total das necessidades, visto que elas são infinitas. Sim. Certo? E os recursos são finitos. Então, e aí esse exercício é feito inicialmente pelo próprio governo do Estado, do Poder Executivo, sob o comando da Secretaria de Planejamento, que ouve todas as secretarias, todos os órgãos, as autarquias, procura adequar, mas sempre não podemos esquecer que é o PPA que vai, ninguém pode sair do que foi aprovado no PPA. Então já tem uma diretriz básica. Aí agora com a lei de diretriz, a LDO aprovada também. Então, diante desse trabalho, se estabelece esses limites, então o que é factível. Sim. Leva em conta também a projeção de inflação. Sim. E leva em conta também a projeção de crescimento do PIB para o ano seguinte, ou seja, 2018. Deputado, na discussão do orçamento, que passa pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, ela é exaustivamente discutida, debatida, ali se aponta também quais são as demandas elencadas pelos mandatos parlamentares. Sim. Qual é a novidade que houve na discussão esse ano? Parece que houve muita serenidade na discussão dos números do orçamento. Nossa referência, nosso decano, o deputado Barros Munhoz, ele falou que foi a melhor no conceito de participação, no conceito de consenso, visto que o parlamento é um local, não é de unanimidades, é um local de consenso. Daí é chamado, então, do mais democrático dos poderes. Então, houve nesse contexto, na opinião do nobre deputado Barros Munhoz, foi a melhor
lei de diretrizes orçamentárias que se fez à Assembleia desde quando foi criada a legislação. Que se estabeleceu, se aperfeiçoou, o relatório foi o deputado Edmir Chedi, se aperfeiçoou, consensuou, substituiu, então se observou mais de 900 emendas propostas e tiveram mudanças fundamentais. Uma delas que tem a ver com a comissão que eu presido, que é a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação, é de se destinar uma parte dos royalties do petróleo para as nossas universidades. Calcula-se um volume mínimo de 200 milhões de reais ao ano que vem. 200 milhões? Para as universidades. Eu queria até que o senhor explicasse melhor como é essa verba carimbada que vem dos royalties do pré-sal. Tem que lembrar, a Bacia de Santos está aqui. Exatamente. Temos que lembrar que o pré-sal já está rodando aí 1 milhão de barris, dos cerca de 2,5 milhões de barris que são produzidos no país. Mais de 1 milhão seguramente já saem do pré-sal. Como que esse recurso vem e acaba, digamos, de alguma maneira irrigando a educação às universidades públicas paulistas? Uma lei aprovada em 2015, onde nós destinamos também parte dos recursos originários do pré-sal. Primeiro estabelecemos que ele não poderia ser utilizado em custeio. Sim. Então isso é muitíssimo importante. O estado do Rio, o estado do próprio Rio Grande do Sul, que estão em situação difícil, foi porque passaram, um dos motivos, são fenômenos complexos, mas um dos motivos foi de que utilizaram recursos do pré-sal para custeio. O que acontece? Os recursos do pré-sal, eles estão vinculados ao preço do petróleo. O petróleo é uma commodity cujo preço é internacional. Sendo internacional, então, quando se discutiu em 2015, Sim. ele ultrapassava $100 o barril. Então, é cobrado tendo como base o valor, a produção do poço e também do poço de petróleo e também o valor. O valor. Mas o que eram $100 quando hoje se pensou em tirar, hoje $50. Caiu pela metade. Então. O que acontece? Em São Paulo, e essa Assembleia teve a sabedoria de vincular, de não vincular para custeio, Sim. e não deixar livre a utilização. E uma das vinculações é exatamente também servir de apoio para a SPPrev, que é para garantir as justas gerações, a futuras, aposentadoria das gerações futuras. Nesse momento, nós estamos pegando uma parte desses recursos para o ano que vem, ou seja, não é para sempre, utilizando essa aí, o ano que vem volta a se analisar, o ano de 2018 para 2019, então que vai dar perto de 200 milhões de reais que vai disponibilizar para as universidades. Sim. Então, houve muita pressão da parte do Fórum das Seis? O Fórum das Seis são as entidades ligadas aos professores e aos servidores da USP, Unicamp e Unesp. Exato, é isso? Exato. Eu pela própria condição, eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, e é quem fiscaliza, né, quem tem a obrigação de fiscalizar primeiro as universidades, tem como vice-presidente deputado da Visaia. Nós fizemos todos os contatos, mas todos os deputados, eles fazem os contatos pelo fato, principalmente da Unesp, da Faculdade da FAMEMA de Marília, Faculdade de Medicina de Marília, da FAMERP de São José do Rio Preto, delas estarem cobrirem todo o estado de São Paulo. Para você ter uma ideia, São Paulo é um estado tão privilegiado, de que não há um raio de 100 quilômetros onde não haja uma universidade pública, entra com a própria presença com a presença da Unesp. O que acontece? Então, todos os deputados puderam conhecer, discutir, trazer essas demandas. Não são pressões, são debates de altíssimo nível. O Fórum das Seis representa
servidores, os professores Sim. das nossas universidades, mais a Fundação Paula Souza, e também os reitores tiveram a presença constante aqui na casa fazendo essa discussão. Então, é uma evolução, nós esperamos continuar esse processo de discussão buscando... No orçamento, inclusive, né? Nas audiências públicas. O orçamento depois e também a discussão aqui, que é o orçamento que fazemos, a discussão temática, quando tratamos das universidades, é o tema ciência, tecnologia e inovação. Sim. E também regional, quando a demanda ela é regionalizada. Então, existe esse equilíbrio. E existem propostas, o deputado Avisaí e eu mesmo fizemos a emenda que acabou sendo contemplada, mas só parcialmente no caso dessa questão do pré-sal. E houve gestão também para ampliar o percentual das universidades. Exato, Hoje, 9,57% das receitas correntes, não é só do caixa do Estado, vamos dizer assim, dos impostos arrecadados. Das receitas originais de impostos. Sim. O que acontece? Então, São Paulo, primeiro, aí de novo a sabedoria, né? Então, São Paulo, a gente tem que fazer um registro importantíssimo de que São Paulo, que o desenvolvimento ele não ocorre por acaso. A gente achar que é iluminado, que a gente vê, nós vemos exemplos, às vezes, de países que tiveram solo, que tem solo rico, caso da Venezuela, que tem a questão de petróleo lá, então pegou o boom do petróleo e não soube conduzir esse desenvolvimento. São Paulo, diferentemente, isso vem desde 1932, quando fez a Revolução, aí era mais no contexto de princípios, né, comemorado no dia 9 de julho, no conceito de princípio, de ter uma Constituição, de ter a garantia, todas as garantias, de ter a certeza de uma legislação que vai ser observada. 32, sendo derrotado nas armas, o que fez São Paulo? São Paulo, em 34, criou a USP. Sim. Então, aquilo que era a revolução através das armas, São Paulo buscou o seu desenvolvimento através no caso da ciência, através da educação. Do conhecimento, né? Do conhecimento, da educação superior. Isso possibilitou, depois, Constituição de São Paulo, depois no governo do Carvalho Pinto, o professor Carvalho Pinto, que era professor, que foi governador, que foi ministro da Fazenda, ele criou a FAPESP, destinando 0,5% da arrecadação de tributos para pesquisa, inovação, extensão. Sim. O que acontece? E depois... Esse valor foi aumentado para 1%. Para Hoje tem mais de 1 bilhão aí 1%, que alimenta perto a pesquisa. de 1 bilhão e 200 1 bilhão milhões, e 200 milhões anuais por ano. Aí em 89, então, se estabeleceu. E aí em 89 também se teve a sabedoria de se fazer a Constituição de 89. Deve-se muito ao governador Quércia, seu secretário era o ministro... Depois foi ser ministro, o professor Luiz Gonzaga Beluso, de Ciência e Tecnologia, onde ele estabeleceu um percentual de 9,57, levando em conta o que as universidades já utilizavam naquela época. Sim. Levando em conta que a economia paulista iria crescer, em economia paulista crescendo, esse percentual ajustar-se-ia naturalmente. Sim. O que se pretende hoje... Então, aí quando houve a queda de arrecadação de CMS, automaticamente as universidades se desequilibram. E o que acontece? Elas formam fundos para dar essa sustentação nesses períodos. Sim. Mas como a recessão ela tem resistido, então as nossas São pelo menos 3 anos aí, né? 3 anos, as nossas universidades estão, algumas já inclusive já utilizaram a totalidade. Boa parte desses fundos. Algumas não, no caso, salvo o melhor engano, a Unesp já utilizou essa reserva. Então é um trabalho, aí se pleiteia sempre um aumento de 9,57, que se aumente esse número. É uma discussão que nós vamos continuar até encontrar
que talvez um momento bom, um momento ideal, não sei até como as universidades podem esperar, um momento ideal é um momento de economia e crescimento. Sim. Como a gente pode vislumbrar também para o orçamento, que só chega a essa casa em 30 de setembro, a disponibilidade de diálogo com os entes, com os prefeitos, os gestores municipais, Correto. que sempre são recebidos nessas audiências públicas, todos trazem as suas demandas. Mas quando as receitas estão em queda, como contemplar essas demandas que vêm das cidades aí, e principalmente como os mandatos vão responder a esses estímulos? Eu digo isso porque também tem as emendas parlamentares. Houve essa discussão também, deputado? Também. Isso é uma discussão que ela segue pelo segundo semestre, depois até dezembro. Normalmente em dezembro nós voltamos à LOA. Sim. E é normal, natural. Daí, então, onde se visualiza, onde o comportamento do homem público, no caso dos deputados, tem que ter a visão de estadista. Você tem que ter a percepção, ter a sensibilidade suficiente de compreender aquele momento e de sabendo que se você gastar além do que você arrecada, você vai comprometer o futuro. Sim. Que aqui em economia nós chamamos de valor do amanhã. Então você vai comprometer o amanhã, ou seja, vai comprometer a vida das crianças, sim, hoje dos nossos filhos, nossos netos. Então tem que ter essa percepção, clara. Daí, mais uma vez, saber escolher as prioridades. Sim. Uma decisão que se tomou, e o relatório contempla, nesse ano, que é importante, nós voltamos a trabalhar com um referencial. Para mim é muito, muito caro esse referencial, visto que eu faço a interlocução com as instituições na Assembleia com relação ao IPRS, o Índice Paulista de Responsabilidade Social, e ao Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Esses dois itens a LDO recomenda, então o governo, além do próprio PPA, também de utilizar esses indicadores para fazer as suas intervenções. Sim. Então essas intervenções é uma forma de priorizar de forma justa, priorizar de forma equânime, sim, as necessidades reais da população. Agora, deputado, também vai se observar uma reserva de contingência e também a transparência, sim, da peça? Também, exato. Inclusive tem o portal de transparência permanentemente, mas ainda assim, na realidade, não é que vai aumentar a transparência, vai facilitar para os deputados o acesso. Cada deputado vai ter uma senha que vai poder acionar a execução orçamentária a qualquer momento, tal qual faz a Secretaria da Fazenda. Sim. Mas, na realidade, esses dados eles já são disponibilizados em portal. Ele só vai facilitar a fiscalização no sentido de ter os dados assim online, tal qual tem qualquer servidor da Secretaria, servidores credenciados da Secretaria da Fazenda. Que terão acesso aos números. Exato. Deputado, só temos 1 minuto e meio. O que faltou dizer na questão do orçamento, do papel dessa Casa de Leis na hora de fazer as escolhas do que são prioridades, que são escolhas políticas? Primeiro, eu acho que é importante ressaltar a metodologia adotada foi a mesma, mas de se ressaltar esse debate de altíssimo nível, onde se colocou também a questão de 2% do valor das receitas originárias de tributo serem utilizadas para emendas exclusivas para emendas dos parlamentares. Então, eu acho que o importante é esse momento, o importante é essa característica, é um momento de exemplo para a Assembleia, onde ela deve pautar. Eu acho que todas as discussões serem pautadas nesse nível. Foi um exemplo, enriqueceu a todos, e eu espero que nós continuemos nessa linha, visto que o Brasil precisa muito de São Paulo
e São Paulo precisa muito dos seus parlamentares. Muito obrigado, deputado. Volte Obrigado. mais vezes à TV Assembleia SP. É sempre um prazer conversar com o senhor. É uma honra para mim. Muito obrigado. Você acompanha esse, Por Dentro da Política, e outros programas da TV Assembleia SP nas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Eu conversei com o deputado Orlando Bolsoni, do PSB, e você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.